dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Meus amigos, estamos aí de volta. E aí? Haha! Beleza, beleza. Quem tá aí? Deixa eu ligar o ar. Esse ar é barulhento. Tudo bem, meus amigos? Como é que vocês estão? Quanto tempo, né? Olha só, Fernando, Fred. E aí, galera, beleza? Bom, pessoal, por que eu estou sumido? Professor, por que você sumiu de repente? Você desapareceu, você tá parecendo o Belchior, desapareceu. Não, galera, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Estou me dedicando à produção de alguns materiais e que vão ser importantes para os alunos, tá bom? Meus livros, meus e-books de direito penal que já estão prontos, né, mas precisavam ser atualizados e é um trabalho constante e eu estava deixando a desejar esse trabalho. Então, como meu tempo é muito corrido, eu tenho que organizar meu tempo de uma forma que eu consiga fazer algumas prioridades. Então, o que estava acontecendo é que eu estava deixando algumas coisas para trás. E o meu projeto, que já está bem encaminhado, já estou na fase final, já estou nos retoques finais, sobre o meu livro de técnicas de estudo, né? Eu já estou pensando no título, já provavelmente alguma coisa como passar para delegado, ou o método Vou Ser Delegado, em 10 passos, né? O que interessa é que esse livro ele condensa em 10 etapas, em 10 passos, em 10 estratégias, a forma com que o aluno vai se preparar para os concursos de delegado. Então essa é a ideia básica, né? Que em 10 passos, ou seja, se ele seguir uma sequência estratégica, ou seja, 10 passos, eu consegui reunir as ideias em 10 passos, e a partir daí ele vai ter estruturado na mente como ele vai fazer para passar. Esse livro vai ser disponibilizado em material digital, tá bom? Aí provavelmente pelas lojas online, e a gente ainda vai estabelecer uma estratégia de venda para esse material. Na transmissão de hoje eu queria falar um pouco, resumir um pouco das técnicas e das ideias que eu tenho transmitido já, e para quem é meu aluno isso não é nem novidade, né? Algumas ideias que eu tenho transmitido aos alunos sobre o que eu penso sobre as técnicas de estudo e o que realmente dá certo, o que não dá certo. Então hoje eu vim aqui para dar 5 ideias que você precisa ter em relação a estudar para driblar a curva de esquecimento. Porque você sabe que existem estudos, né? Existe um estudo, por exemplo, de um autor alemão que fala sobre a curva de esquecimento, que a gente esquece tantos por cento em 24 horas, 48 horas e por aí vai. Isso é verdade, eu não sei se matematicamente é isso que o estudo diz, mas o fato é que a gente acaba se esquecendo. Eu, por exemplo, vocês sabem, eu dou aula de direito penal e todas as vezes que eu preciso ministrar uma aula, eu preciso revisar aquela aula, porque a gente acaba se esquecendo de 100% em 5 minutos, né? Mas a gente acaba se esquecendo. Eu esqueço, por exemplo, eu preciso lembrar dos exemplos, né? Eu preciso me lembrar dos detalhes, das posições jurisprudenciais, etc. E realmente, então o aluno, quando ele está estudando para concurso, o que acontece é que ele tem que fazer isso numa escala muito grande, porque ele precisa dar conta de uma grande quantidade de informações, ele precisa armazenar essas informações de uma forma organizada na sua mente, e no dia da prova ele precisa efetivamente acertar questões retomando essas informações que estão na mente dele. Então isso realmente, por isso que concursos públicos está ficando cada vez mais difícil, né? Então eu vim aqui dar 5 passos, na verdade 1, 2, 3, 4, 5, isso mesmo, 5 passos, 5 ideias que vão estar no meu livro, né, de uma forma mais detalhada, mas aqui eu vou falar bem objetivamente, bem rapidamente, beleza? Tranquilo aí? Podemos começar? Quem está aí hoje? Fábio, valeu. Moleque. Lix, como sempre. Shelley, Geisa Silva, Amanda, Fernando. Legal. Pessoal, primeira ideia é a seguinte, anotem aí, primeira ideia, first idea. Bom, primeira ideia é a seguinte, o aluno tem que saber exatamente a diferença entre familiarização do conhecimento e domínio do conhecimento. Então, primeira coisa, professor, seu material está desatualizado, tá? O que está vendendo não saber mais direito, eu acho que não estão vendendo mais, está desatualizado, tudo bem?
Então, primeira grande ideia, de saber a distinção entre familiaridade e domínio do que você está estudando. Você sabe a diferença entre familiaridade e domínio do conhecimento? Eu vou explicar para vocês. Como é que as pessoas geralmente estudam? Basicamente, elas leem um material, assistem a aula, mas basicamente, em geral, leem um material, um livro, um PDF e tal. E o que elas vão fazendo? Elas vão grifando, não é isso? Grifam as partes mais importantes. Ou fazem um resumo, alguma coisa assim, não é? Ou grifam ou fazem um resumo, não é? E aí, o que acontece? Quando essas pessoas vão reestudar, vão revisar esse material, quando revisam, elas se limitam a reler esse material, se limitam a novamente abordar a leitura da mesma forma que ele fez inicialmente. Eu costumo dizer que o estudo ele é dividido em duas partes, a parte passiva e a parte ativa, ou seja, existe o estudo passivo e existe o estudo ativo, não é isso? Então, à medida que você vai lendo, vai grifando e vai fazendo as suas anotações, essa é a parte passiva do estudo. É o momento em que você deve deixar o estudo deslizar. À medida que você vai entendendo o que você vai lendo, você vai deixando o seu estudo deslizar. Você não precisa ficar parando e memorizando pontos específicos. Você não precisa, por exemplo, ficar travando e revisando nesse primeiro momento. Ou seja, você precisa entender que à medida que você vai lendo o material e você vai marcando e vai grifando, você precisa deixar o estudo deslizar, avançar. E aí o que acontece? Quando as pessoas vão retomar, vão revisar esse material, elas simplesmente releem esse material. E aí elas geram uma sensação psicológica de conforto porque ela tem uma familiaridade com esse material. E a familiaridade pode ser um veneno. Eu vou explicar para vocês como isso é certo, isso é provado. Quando eu fazia faculdade, era interessante. Sempre eu pegava carona com um amigo. Sempre pegava carona, eu fazia faculdade e aí eu pegava carona para ir à faculdade com um amigo. E aí, em véspera de prova, quando a gente estava se deslocando, ele passava lá em casa, eu morava com minha mãe, ele estava deslocando, eu pegava os meus resumos, que eu sempre estudei fazendo resumo, né, nos meus cadernos e tal, e aí eu começava a perguntar para ele sobre os pontos que poderiam cair na prova. Pô, cara, você sabe a diferença disso para aquilo? Você sabe o que é tal coisa? Você sabe o conceito disso? Você sabe a classificação não sei do que? Então, à medida que ele já tinha estudado o material e eu também já tinha estudado o material, a gente fazia uma revisão rápida naquele trajeto até a prova. E quando isso acontecia, quando a gente tinha esse contato e quando eu pegava carona com ele antes da prova, as nossas notas, geralmente a gente começou a perceber que as nossas notas eram melhores. Ele falou, cara, tem algum segredo, alguma mágica nessa revisão que a gente faz. E a mágica, pessoal, é porque quando a gente faz uma revisão, quando a gente quer que o conhecimento realmente saia da familiaridade para entrar no campo do domínio, a gente precisa transformar esta revisão em uma revisão ativa. Então, quando eu estava conversando com ele, fazendo perguntas, e ele fazia perguntas para mim, retomava a pergunta e tal, isso era uma forma da gente transformar aquela revisão não em uma mera releitura dos pontos, mas em um estudo ativo, em que a gente fazia a retomada do conhecimento de uma forma ativa. Então, muitas vezes, se eu perguntava assim para ele, cara, qual é a diferença entre erro de tipo e erro de proibição? Se você reler simplesmente a diferença 1000 vezes, se você simplesmente reler a diferença 1000 vezes, você vai simplesmente se familiarizar com aquela diferença e vai achar que tem o domínio, mas você só tem a familiaridade. Mas para você realmente ter o domínio sobre a matéria, você precisa transformar aquela revisão no estudo ativo. Então, essa é a primeira ideia. A primeira ideia é você saber a diferença entre familiaridade e domínio da matéria. E eu dou uma prova social disso. Vamos supor, quantas vezes você já viu a palavra Coca-Cola escrita na garrafa de Coca-Cola? Ou na televisão e tal. Aquele logo da Coca-Cola. Quantas vezes você já escreveu? Você já viu? Quantas vezes? Milhares, bilhares de vezes. Agora, eu te daria R$1 milhão se eu te desse um papel em branco e pedisse para você reescrever a logo da Coca-Cola, sem olhar, sem copiar,
Aquela logo que você já viu milhares de vezes, eu ia pedir para você reescrever exatamente como ela é, com as mesmas curvas, você não conseguiria. Por que você não conseguiria? Porque você tem familiaridade com aquela informação, mas você não tem um domínio dela. Viram a diferença entre ter familiaridade e ter domínio? Familiaridade é aquilo que você olha e acha que conhece. Você tem uma familiaridade com o assunto. Isso não é suficiente. Por isso, pessoal, vem a segunda dica. Para que haja a revisão ativa, da forma que eu expliquei para vocês, você tem que trabalhar necessariamente com perguntas. Ou seja, tudo que vai ser estudado, todo o conceito, toda a classificação, toda a diferenciação, todo o posicionamento do STJ e do STF tem que ser transformado em perguntas. Não basta você ter um resumo, não basta você ter um material grifado, você tem que trabalhar necessariamente com perguntas. Assim, eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou estudando, por exemplo, esse livro aqui, Manual Completo de Direito Civil. É um livro resumido do Wander Garcia, aqueles materiais do Wander Garcia que são geralmente bem resumidos, né? Bem resumidos. Mas eu estou estudando aqui, só para, né, eu gosto sempre de estar estudando e tal, agora estou estudando Direito Civil. Tá vendo aqui, olha só, presta atenção. Isso aqui é o capítulo que fala direito das obrigações, tá vendo? Aqui está o conceito do direito das obrigações, aqui está como eu grifo o livro, tá vendo? Eu faço esses quadradinhos aí nas palavras-chave, tá vendo aí? Tá vendo em cima que eu fiz uma pergunta? O que é obrigação? O que é obrigação? Então não basta eu reler o conceito 10.000 vezes. Eu preciso, quando eu vou revisar, eu vou direto na pergunta. O que é obrigação? Obrigação, para mim, então, é um vínculo jurídico. Vê que eu botei a palavra vínculo para servir como um mnemônico, uma colinha para mim, para eu lembrar que a obrigação é um vínculo jurídico. Então, ao invés de reler 10 vezes, obrigação é o vínculo jurídico de natureza econômica que confere ao credor. Na verdade, eu faço a pergunta e na hora de revisar, eu tento. O que é obrigação? Bom, a obrigação é um vínculo jurídico de que natureza? É um vínculo jurídico de natureza econômica. Esse vínculo jurídico, ele é um vínculo entre quem? Entre duas pessoas ou duas ou mais pessoas. Beleza, então é basicamente isso. O que é a obrigação? É o vínculo jurídico de natureza econômica que vincula duas pessoas, o credor e o devedor. Então, ao fazer isso, ao fazer essa retomada da matéria dessa forma, ao invés de simplesmente reler o material, eu estou fazendo o que se chama de estudo ativo. O que é o estudo ativo? Eu retomo, ou a revisão ativa, eu retomo a matéria de uma forma ativa. Assim, esse domínio da matéria ocorre. Não a mera familiaridade, mas o domínio da matéria. Então, a segunda ideia, a primeira ideia é saber a diferença entre familiaridade e domínio, e a segunda é saber fazer a revisão ativa. Vocês sabem, quem é meu aluno já sabe, que eu defendo que essa revisão deve ser feita de acordo com a técnica da micro-revisão ativa, que eu falo já falei em outros vídeos, mas eu posso retomar em outro momento. Mas a ideia é que toda revisão deve ser feita desse jeito. E aí a pergunta que geralmente me faz é o seguinte: professor, mas eu não poderia fazer essa revisão simplesmente fazendo exercícios de provas anteriores? Eu poderia então, professor, fazer essa revisão simplesmente fazendo provas anteriores? Eu te digo que não. Por que não? Porque quando você está fazendo as provas anteriores, o que acontece é que realmente você está até se testando. Mas dificilmente você, quando acerta ou erra uma questão, você realmente está sabendo porque está acertando ou errando uma questão. Muitas vezes o aluno acerta por familiaridade, por exclusão, o que não me interessa. Fazer questões é muito importante, é essencial, mas não como uma forma de revisão da matéria. É para você descobrir quais são seus lapsos, ou seja, o que você precisa estudar mais, o que você precisa estudar menos, para você conhecer a banca, para você conhecer o estilo de prova, tudo isso. Mas como forma de revisão, não se revisa por questões. Eu já falei isso várias vezes, tá bom? Eu faço muitas questões para descobrir, será que o texto que eu estou lendo, ele responderia uma prova? Aí eu vou lá na prova e tento descobrir. Então, eu uso as questões como fontes de informação, tá bom? Então, a segunda ideia está aí. A revisão tem que ser ativa, por isso que ela tem que ser por pergunta. Toda vez que você for revisar, você faça perguntas. Terceiro, é muito interessante que essa revisão e essas perguntas, de vez em quando, você faça o que a gente chama de estudo intercalado ou revisão intercalada. Como é isso? Bom, a revisão intercalada, que às vezes eu gosto de fazer, ao invés de fazer assim, eu vou revisar direito penal,
eu vou revisar direito civil, eu vou revisar processo penal. Eu faço o seguinte, eu pego várias perguntas de todas as matérias e intercalo. Inclusive tem aplicativos que já fazem isso, né? Mas eu pego várias perguntas e intercalo. Como elas são numeradas, eu simplesmente passo o dedo e tento responder, por exemplo, uma pergunta de penal, depois uma de processo penal, depois uma de constitucional, depois eu volto no penal. Ou seja, ao invés de ficar respondendo perguntas só de penal, ou seja, 100 perguntas de penal, eu intercalo porque isso me dá agilidade mental. Então eu respondo o que é obrigação, direito civil. Aí eu respondo, é o vínculo jurídico de natureza tal. Beleza. Qual é a diferença? O que é o erro? O que é o erro de tipo? O erro de tipo é o erro na formação do dolo que impede a sua formação e por isso não há dolo. Então, ou seja, esse tipo de coisa que eles fazem muito em treinamentos esportivos. Treinamentos esportivos acontece muito. Antigamente, por exemplo, os caras que treinavam basquete, eles faziam lá lances livres, 100 lances livres. Hoje o treinamento não é mais assim. O treinamento ele é dinâmico. Então o cara faz um lance livre, de repente ele corre, pega, faz um passe. Então os treinamentos mesmo no futebol, no basquete, nesses jogos, nesse tipo de atividade, nas lutas e tal, o que eles tentam fazer é intercalar o conhecimento e as técnicas que o sujeito precisa dominar para que ele tenha agilidade mental. Então é legal, às vezes, você intercalar e fazer uma revisão misturada. Às vezes é legal fazer isso. Eu sei que não é fácil para você se organizar a fazer isso, mas isso pode te dar agilidade mental, é muito interessante. A quarta dica é sempre tente explicar com as suas palavras. Quando você tiver dificuldade em um determinado ponto, você estuda, entenda aquele determinado ponto e tente explicar. Por isso que eu sempre digo, tente dar aula para o seu cachorro, tente dar aula para você mesmo, dar aula para a parede, dar aula... Tem um velhinho que toca saxofone aqui, ó. Eu dou muita aula para esse velhinho aqui que toca saxofone, tá vendo? Ele fica aqui no meu computador, aqui em cima, e eu dou aula para ele direto, eu explico para ele as coisas. Não é? É por isso que os professores eles acabam tendo um domínio muito grande da matéria, porque eles usam esse conhecimento ativo de forma repetida. Beleza? Então, essa é a quarta ideia. A primeira ideia, saber a diferença entre familiaridade e domínio. Segundo, saber fazer a revisão ativa. Terceiro, aplicar o estudo intercalado ou a revisão intercalada. 4. Explicar com suas palavras, isso é muito importante. E 5. Gente, a mais importante delas. A quinta dica que eu vou deixar para vocês aqui, para a gente finalizar esse vídeo é: acredite em você. Acredite em você. Pessoal, olha só. Se você não acredita em você, se você realmente não bota fé no que você está fazendo, você está perdendo tempo. E eu uso muito como parâmetro o saxofone. Assim, eu tenho um bloqueio, assim. Eu tenho uma certeza que eu não sou talentoso, ou seja, eu não tenho um talento natural para música. E isso me bloqueia, porque ao colocar essa ideia de que eu simplesmente não tenho talento para música, acaba que eu me sinto desmotivado. Por quê? Porque eu vejo, por exemplo, que coisas que eu demoro muito para fazer no instrumento, um cara que é talentoso demora minutos para fazer. Às vezes eu demoro dias, por exemplo, para tirar uma frase ou para ler alguma coisa mais difícil. E um cara talentoso, ele faz aquilo em poucos minutos. Isso me desestimula. E isso é um equívoco, porque na verdade o que move o mundo, cara, não são necessariamente não é necessariamente a pessoa talentosa, e sim aquela pessoa que bota o calo, velho, aquela pessoa que caleja mesmo e bota lá, bota pra fuder mesmo e faz o mundo se movimentar pelo esforço, cara. Então, assim, é uma coisa que eu trabalho muito, eu sei que é um problema que eu tenho e que eu preciso trabalhar na minha cabeça. Foda-se se o meu talento é maior ou menor, entendeu? É o esforço que vai me fazer mover no domínio do instrumento. É a mesma coisa com o estudo de qualquer outra coisa. Tem cara que bota na cabeça que não vai ser capaz, que aquilo é difícil, que aquilo não vai rolar, e etc e tal, e acaba se bloqueando, entendeu? Então não se bloqueie, acredite que você vai conseguir e foda-se o resto, entendeu? Foda-se o resto. Bota pra moer mesmo, passa a banca no moedor de carne e, cara, Cara, quando você entra no serviço público,
né, em geral, eu ouço muito das pessoas que passam em concurso. A gente vê que tem muito cara que você fala assim, como é que esse cara passou no concurso, cara? Esse cara é burro. É que o cara é burro, velho, mas o cara é, às vezes, metódico, entendeu? O cara correu, o cara sentou a bunda, estudou e passou no concurso, ponto final. Agora, se ele é um cara que tem raciocínio rápido, se ele é um cara ágil mentalmente, se ele é um cara de boas ideias, isso é uma outra coisa. O concurso não testa isso. O concurso testa o adestramento para a prova, então você tem que se adestrar. E é isso, estudar para concurso é adestramento. Se você faz da forma correta, você vai alcançar maiores resultados. Tudo bem? Pessoal, um beijão para vocês. É bom estar de volta aqui no Periscope. Estaremos lá no final de semana de junho, lá do dia 17, não é isso? Lá em Pernambuco, dia 18, né? Lá em Pernambuco. Estaremos lá no aulão do Zuc, tá? Estaremos lá com o pessoal do Saber Mais Direito, chegaremos lá com força, legal? Com um material de altíssimo nível, top mesmo, para a gente fazer uma revisão de véspera, para você chegar arrebentando. Agradeço muito, agradeço aí as pessoas se manifestando, pedindo para eu voltar para o Periscope. Eu vou voltando aos pouquinhos, sempre que eu tiver um tempinho eu vou voltar para o Periscope. É que nem sempre eu consigo, mas saiba que eu estou sempre à disposição de vocês, lá no meu Instagram, no Você Delegado, e contem sempre comigo, tá bom? Beijinho pra vocês, assim que o livro estiver pronto, vocês vão ficar sabendo, legal? Beijão pra vocês, fiquem com Deus. Até a próxima, seus monstros! Beleza.